Então vamos lá, o que a gente vai começar a trabalhar agora, tá? O material que vocês receberam hoje tá falando sobre condição de alinhamento entre três pontos, tá? Então, três pontos, eles estão alinhados C e somente C, né? Então, vamos alterar a cor aqui. Eles estão alterados, se estão alinhados, né? Se o determinante for igual a zero, tá? Então, como que a gente calcula o determinante? Lembra a regra de Sarros? A gente trabalhou bastante. Opa, travou. Minha caneta deu bug aqui. Ah, voltou. A regra de Sarros que a gente trabalhou bastante no ano passado, tá? Onde a gente usava, a gente tinha a nossa matriz, né? Por exemplo, ela tinha três elementos. Tanto faz quais eram, tá? Não importa a ordem, tanto positivo quanto negativo. Para a gente resolver, o que a gente fazia? Para descobrir o determinante, repetia as duas primeiras colunas, né? Estão lembrados disso? O ano passado a gente fez bastante disso. E depois multiplica ela cruzada. Esse multiplica aqui, esse multiplica aqui e esse multiplica aqui. Depois inverte e multiplica a secundária, que é esse pedaço aqui. Lembram disso? Então é assim que a gente calcula o determinante. Em alguns casos, como é esse caso aqui, onde ele na informação dá todos os pontos, tá? Ele dá todas as informações, vocês podem usar aquela calculadora que a gente estava usando ontem, tá? Que eu mostrei para vocês ontem. Então, quando ele dá toda essa informação, onde não tem nenhuma incógnita nos pontos, por exemplo, o ponto A tem o valor de x e de y, o ponto B tem o valor de x e de y, o ponto C tem o valor de x e de y, tá? Nesses casos, basta inserir lá naquela calculadora os pontos, tá? A gente insere esses pontos e calcula o determinante. Se o determinante der zero, esses pontos estão alinhados, tá? Se o determinante der qualquer valor, seja ele positivo ou negativo, diferente de zero, eles não estão alinhados, tá? Então, é bem simples, tá? O mais demorado aqui nesse caso é calcular o determinante, né? Descobrir o determinante. Mas usando aquela calculadora ele é bem tranquilinho, tá? Em alguns casos não dá para usar a calculadora, tá? Em alguns casos ele quer que você descubra qual é o valor, por exemplo, de x, do valor de x de A, para que os três pontos estejam alinhados, tá? Aí você tem que descobrir qual que é o valor que vai transformar esses pontos deixar esses pontos alinhados, tá? Então, para isso não tem como a gente usar a calculadora, mas quando não é o caso, basta substituir na calculadora, tá? Professor, mas quando a gente está usando três pontos, a matriz tem que ser 3 por 3, correto? Porque a gente está usando o valor de x e de y. Então a gente está usando a coluna de x, a de y e a de z. Naquele caso tinha a de z. Quando a gente está trabalhando com matriz 3 por 3, como a gente vai trabalhar com três pontos, essa coluna aqui a gente vai inserir o valor neutro da multiplicação. Então a gente vai inserir 1. Sempre o último valor da coluna vai ser 1. Por que é 1? Porque se eu multiplicar menos 2 por 1, continua sendo menos 2. Se eu multiplicar mais 2 por 1, continua sendo mais 2. Ele não vai alterar o valor. Então, por isso que a gente chama o 1 de elemento neutro da multiplicação, tá? Vamos fazer esse exemplo aqui que fica mais claro para vocês, tá? Então, eu tenho os três pontos. Eu tenho o ponto de A, o ponto de B e o ponto de C. Eu quero saber se eles estão alinhados, tá? Então, eu vou ter a coluna de X na minha matriz, a coluna de Y e a coluna de Z. Qual que é o valor de x de A? É menos 3. De Y é 5. E de Z a gente coloca 1 porque é o fator neutro, tá? Não vai alterar o valor da multiplicação. O de B, o valor de x, lembrando que todo ponto ele está na forma x e y, tá? Ele está sempre nessa fórmula, então a gente tem o valor de x e o valor de y. O valor de x e o valor de y. O valor de x e o valor de y. Então o x do B é 1, o y do B é 1 e o z é 1 porque é o fator neutro, tá? O valor de C, o x de C é 3, o y é menos 1 e o nosso z é 1. Então aqui a gente tem uma matriz 3 por 3, correto? Então agora basta
a gente calcular o determinante. Como que a gente calcula o determinante? Repete as duas colunas aqui, então eu vou ter o menos 3 e o 5, as duas primeiras colunas, tá? O 1 e o 1, o 3 e o menos 1, tá? Isso é a regra de Sarros que a gente aprendeu lá no segundo ano, tá? Agora multiplica cruzado, tá? Então a diagonal principal é a diagonal positiva, a diagonal secundária é a diagonal negativa, tá? Então vamos pegar a diagonal positiva primeiro. Então a gente insere um valor mais na frente e abre parênteses. Vai ser menos 3 vezes 1 vezes 1. Então menos com mais fica menos, menos com mais fica menos. Então vai dar menos. Menos 3 vezes 1 é menos 3, menos 3 vezes 1 é menos 3. Então achamos o primeiro valor. O segundo, eu tenho mais do 5, eu vou fazer essa coluna aqui agora, essa diagonal. É positivo, com positivo fica positivo, com positivo fica positivo, então é mais. 5 vezes 1 é 1, é 5, e 5 vezes 3 é 15, então é mais 15. Agora essa diagonal aqui. Mais com mais fica mais com menos fica menos. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Então eu vou ter aqui essa diagonal positiva. Eu tenho menos 3 mais 15. Devo 3, paguei 15. Ficou 12. Devo mais 1, sobrou 11, correto? Então, ó, devia 3, paguei 15. Fiquei com 12. Fui lá e devi mais 1. Fiquei com 11. Agora, a nossa diagonal secundária. Então, é essa diagonal aqui agora. É a diagonal negativa. Então, o ponto abre o sinal negativo na frente e o menos, tá? Mais do 3, mais do 1, mais do 1 fica positivo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Menos, agora essa diagonal aqui, ó. Menos do 3 com mais do 1 fica negativo. Com menos desse aqui fica positivo, porque menos com menos vai ficar mais. Então 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 1 é 3. Partindo para essa agora, eu tenho que 5 vezes 1 é 5, e 5 vezes 1 continua sendo 5, então mais 5. É positivo com positivo, fica positivo, com esse positivo continua positivo. Tenho os 3, mais 3 é 6, mais 5 é 11. Então tenho 11 aqui. Como é a diagonal negativa, positivo com negativo vai dar negativo, então vai sobrar menos 11. Então, menos 11 com mais 11, eu vou juntar essas duas, o meu determinante deu 0. O que que isso me diz? Que esses três pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C, eu consigo traçar uma linha reta, tá? Uma linha reta na diagonal, onde ela passa pelos três pontos, tá? Então os três pontos estão alinhados. Minha caneta travou de novo. Então quer dizer que os três pontos estão alinhados, tá? Sempre que o determinante der 0, for igual a 0, esses pontos estão alinhados, tá? Se der qualquer valor que não seja 0, se der 0, alguma coisa, esses pontos não estão alinhados, tá? Alguém tem alguma dúvida? Vamos para a próxima. Tem mais um exemplo nesse modelo, tá? Então verifique se os pontos A, 0 e 2, B, menos 3 e 1 e C, 4 e 5 estão alinhados. Então eu vou inserir eles na matriz, lembrando que eu tenho o valor de x, o valor de y, o valor de x e o valor de y, o valor de x e o valor de y. O valor de z vai ser sempre igual a 1. Então primeiro começando pelo A, eu tenho 0, 2 e 1. Aí eu vou para o B, menos 3, 1 e 1. O último valor é sempre 1, tá? Porque é a coluna do Z. 4, 5 e 1. Repito as duas primeiras colunas. 0 e 2. Menos 3 e 1. 4 e 5. E vou começar pela minha diagonal principal. Então, minha diagonal principal é essa. 0 vezes qualquer coisa é 0, tá? Então, essa diagonal é a positiva. 2 vezes 1 é 2, vezes 4 é 8. 1 vezes menos 3 é menos 3. Menos 3 vezes 15 vezes 5 é menos 15, tá? Então, essa diagonal aqui. Tenho 8, devo 15.
devo 7. Então vai ficar menos 7. Menos com mais continua menos, tá? Então, menos 7 foi o meu primeiro valor da diagonal principal. Agora vamos para a diagonal secundária, que é essa diagonal aqui. É a diagonal negativa. 1 vezes 1 vezes 4, 4. 0 vezes qualquer coisa é 0. Aqui, ó, 0 vezes qualquer coisa que tiver aqui é 0. 2 vezes menos 3 é menos 6. Menos 6 vezes 1 é menos 6. Então, fazendo essa subtração, tenho 4, devo 6, devo 2. Vou jogar minha caneta para cá. Tenho 4, meu 4 é positivo. Eu devo 6, então fiquei devendo 2. Menos com menos fica mais, então 2. 2 com menos 7 deu menos 5. Menos 5 é diferente de 0, ou seja, esses 3 pontos A, B e C não estão alinhados, tá? Eu não consigo traçar uma linha reta que pegue os 3 pontos, tá? Como se vocês for ver lá no material de vocês, eu já coloquei a representação gráfica deles, tá? Eu fiz no GeoGebra e já tracei uma linha por cima para vocês verem que o ponto 0 e 2 não está alinhado com o ponto 3 e 1, 4 e 5, tá? Alguma dúvida a princípio? Não, né? Bem tranquilinho. Então, ó, pessoal, quando ele não tem nenhuma incógnita, tipo ali, o ponto A ele deu as coordenadas de x e de y. O B também tinha os valores de x e de y. O C também tinha os valores de x e de y. Então, basta ir lá naquela calculadora que eu mostrei para vocês ontem e digitar os valores. Você digita o 0, 2 e 1, menos 3, 1 e 1, 4, 5 e 1. E calcula o determinante que vai dar menos 5. Então, não precisa fazer esse cálculo aqui, tá? Vocês podem ir direto lá. Mas há casos, que é o do próximo exemplo, onde não é possível a gente utilizar a calculadora, tá? Vamos cortar o exemplo lá. Que diz o seguinte: qual deve ser o valor de x para que os pontos A, B e C estejam alinhados, tá? Então ele quer descobrir qual que é o valor que eu tenho que vai ser esse x aqui para que os 3 pontos estejam alinhados. Como que eu descubro isso? Eu continuo fazendo o mesmo processo, tá? Então eu vou ter o meu ponto de x, né? Aqui é x e y, né? Todo ponto é dado nessa forma. Então a coluna do x, a coluna do y e a coluna do z. Lembrando que o z é sempre igual a 1, tá? Então o meu primeiro ponto, o valor de x é 2, o valor de y é 1x e o valor de z é 1. O valor de x é 0, o valor de y é menos 3, o valor de z é 1. O valor de x é menos 2, o valor de y é menos 7, o valor de z é 1. Então agora basta calcular o determinante a partir disso, tá? Então a gente continua o mesmo processo aqui. Eu vou repetir as duas primeiras colunas, então eu vou ter 2 e x, 0 e menos 3, menos 2 e menos 7. Agora eu vou para minha calcular o determinante, tá? Eu vou continuar no mesmo processo. Diagonal primária, tá? É positiva. 2 vezes menos 3 é menos 6, vezes 1 é menos 6. X vezes 1 é 1x, vezes 2 é menos 2x. 1 vezes 0, isso aqui vai dar 0, qualquer coisa multiplicado por 0 vai dar 0. Mais com o menos, então eu tenho o mais fora aqui e o menos de dentro. Então mais com menos fica menos, então vai ser menos 6. Mais com menos, menos. Então vai ser menos 2x. Esse é o valor da minha diagonal principal. Agora vamos para a nossa diagonal secundária, que é essa aqui. Então vou multiplicar nesse sentido. Minha diagonal secundária é a negativa. Então 1 vezes menos 3 é menos 3, menos 3 vezes menos 2 é 6 positivo, porque menos com menos fica mais. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes menos 7 é menos 14. X vezes 0, qualquer coisa multiplicada por 0 é 0, então não precisamos acrescentar. Tenho 6, devo 14, isso vai ser igual a menos 8, tá? Então, devo 8. 6 menos 14, menos 8.
Menos com menos fica mais. Então vai ser 8 é o valor da minha diagonal secundária. Agora eu junto as duas. Então vamos pegar uma cor aqui para juntar as duas. Eu vou juntar essas duas aqui. O que eu vou ter? Eu vou ter o 8 menos 6 menos 2x. Correto? Esse 8 e esse 6 eu consigo fazer a conta ainda. Então vai ter 2 menos 2x. Tá? Porque ó, eu tenho 8, devo 6. Então sobrou 2 menos 2x. Agora, qual que é a regra para que os pontos estejam alinhados? Esse cálculo aqui tem que dar zero, correto? Ele tem que ser igual a zero. Então, basta igualar a zero e resolver essa continha aqui. O 2 está positivo, vai passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar menos 2x igual a menos 2. Porque esse 2 aqui estava positivo, ele passou para o outro lado negativo. Esse menos 2 está multiplicando o x, então vou isolar o x, que eu quero saber o valor de x. Vai ser menos 2 dividido por menos 2. Menos com menos fica mais. 2 dividido por 2, 1. Então o valor para que esses pontos, o valor de x para que os pontos estejam alinhados é 1. Tá? Então o valor que eu tenho que inserir nesse x para que esses três pontos estejam alinhados é 1. Então o 2 vai ser o x vai ser 2 e o y vai ser 1, tá? Então o que eu fiz aqui foi o mesmo processo, tá? Só que como que a gente tem a regra de para que eles estejam alinhados, o determinante tem que ser igual a zero, a hora que a gente chega nesse pedaço aqui, onde a gente tem um valor real e um valor com uma incógnita, que é o valor de x, a gente iguala a zero, porque ele tem que ser igual a zero para a gente ter um determinante. Então depois que a gente iguala a zero, a gente tem uma função de primeiro grau, tá? Uma funçãozinha de primeiro grau lá, de sexto ano. Basta isolar o valor do x. Passa o valor, o 2 é positivo, passa negativo. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Menos 2 dividido por menos 2, então o nosso valor de x é 1, tá? Alguém tem alguma dúvida?